Você já parou para imaginar o que é um acidente com choque elétrico? Bom, hoje nós vamos falar com o Flávio Peralta, do Amputados Vencedores, e ele vai explicar um pouquinho para você esse contexto de trabalho com eletricidade, manuseio da eletricidade e acidentes com eletricidade, ok? Bom, Flávio, é um prazer estar com você aqui hoje. Everton, primeiramente eu que agradeço essa grande oportunidade, pelo belo trabalho que você está fazendo com a sala elétrica. Agradeço de coração essa oportunidade de você poder vir aqui na feira e poder dar esse espaço para o Flávio Peralta e para a causa do Amputados Vencedores. Agradeço de coração e pretendo contribuir o máximo possível para vocês. Show de bola. Então, como ele acabou de falar para você, nós estamos aqui na feira. Bom, são algumas feiras, na verdade. É a REFAR, LASEC, FAR Expo e Expo Work. São as feiras que nós estamos aqui hoje acompanhando, né? Só para antecipar um pouquinho, ele vai falar um pouco da história dele daqui a pouco, mas o Flávio Peralta, ele hoje é palestrante, mas nem sempre foi assim, na verdade. Bom, eu vou falar um pouquinho para ele contar um pouco da história dele com acidentes com eletricidade. Pode ser, Flávio? Pode, claro. Realmente, você tem razão, Everton. Nunca foi assim. Tudo tem um começo, né? E eu me lembro o dia que eu acordei no dia 21 de agosto de 1997, e ali naquele dia eu recebi um chamado. Eu recebi um chamado para fazer uma troca de um transformador numa chácara, onde existia uma plantação de cogumelo. E nesse dia, nessa chácara tem um transformador. E quando o transformador queima, o que a nossa equipe fazia? A nossa equipe ia lá, tirava um transformador, colocava o outro no lugar para o cliente não ficar sem luz e levava o queimado embora para a gente arrumar. E eu cheguei nessa chácara, tá? Quando o dono me viu, ele ficou todo feliz da vida, porque quando acaba a luz em qualquer lugar, a gente fica desesperado, né? E ali existia uma plantação de cogumelo e o dono estava desesperado, porque fazia 3 dias que estava sem luz. Se passasse para o 4º dia, a plantação do cogumelo iria morrer. E no final da história, né, quase que eu morri no lugar do cogumelo. Aí eu cheguei com o meu caminhão, comecei a preparar todos os meus EPI, os equipamentos de proteção individual, coloquei a escada no lugar, coloquei o meu cinto e ali eu comecei a subir. Quando eu passei o cinto em volta, ali seria o dia que mudaria totalmente a minha vida. Eu escuto um barulho muito, mas muito forte. E ali eu levaria essa descarga de 13.800 volts. Deixa eu te fazer uma pergunta então, Flávio. Na verdade, você foi atender um chamado de um cliente seu. Chegando lá, o fato do cliente estar ali desesperado, com pressa, isso interferiu no acidente que você vai explicar daqui a pouco para o pessoal como é que foi? Isso interferiu a pressão do cliente no seu acidente? Excelente a sua pergunta, porque todos nós recebemos muita pressão, né? Só que no caso meu, a gente tem que aprender a trabalhar com a pressão e principalmente com segurança, né? Infelizmente, com essa pressão que eu recebi, eu não soube trabalhar com segurança, né? Foi quando eu encostei essa escada no poste, eu tomei essa descarga e ali eu fiquei preso ao poste. Aí veio o socorro, me tirou lá de cima. E aí a minha sorte é que eu estava com o caminhão Munk. Por quê? Porque o caminhão Munk, ele me tirou lá de cima. Porque o bombeiro que subiu na escada, ele cortou o cinto, tá? Ele cortou o cinto e me colocaram na ponta da lança do Munk. E eu desci ao solo. Claro que eu estava totalmente inconsciente, né? Com uma descarga dessa, ninguém fica consciente, né? Aí eu desci ao solo e ali começou. Tomei, já sofri, fizeram um corte na minha perna e ali eu comecei a tomar injeção de morfina. Fui parar para o hospital, na Santa Casa de Londrina. Eu agradeço todo o pessoal da Santa Casa de Londrina e principalmente os bombeiros, porque, Everton, não tinha uma vaga para UTI quando eu cheguei. Então eu estava para o lado de fora. Chegaram até chamar um padre para fazer a extrema-unção. Quando eles me viram, eles olharam e falaram, pronto, esse aí já foi embora. Só que com a graça de Deus, tá? Ali liberou a vaga, eu comecei a ser entendido. E eu me lembro que no começo ali eu fiquei 10 dias na UTI. Só que quando você está dentro de uma UTI, você vai sofrer uma amputação, é bom que você escute bem direito isso. Como todo mundo sofre num acidente, todo mundo sofre. O meu pai e minha mãe, eles tiveram que assinar essa autorização. Por quê? Porque se você não assina essa autorização, o médico não amputa os braços. Então, o meu pai e minha mãe assinou essa autorização, não foi uma vez. Meu pai e minha mãe assinou 6 vezes. Então, você imagina como a família fica num acidente, né? É complicado, né? Eu acho que é algo que ninguém quer passar, correto? E como você disse, você teve o acidente, infelizmente a pressão do seu cliente interferiu na sua segurança, ele estava com a preocupação lá de não deixar os cogumelos morrer e você esqueceu de se preocupar
de não morrer naquele dia lá. E assim, foi 13.800 volts, como você acabou de falar. São poucas as vezes que a pessoa que tem uma descarga que afeta os dois membros superiores se expõe a esse nível de tensão e sai de lá viva. Você acha que você está aqui hoje pode ser considerado um milagre em relação ao que você passou e o que as pessoas ali passam no dia a dia? Ah, com certeza, né? Um milagre de Deus, né? Se ele não tivesse feito a primeira parte ali, que ele me salvou lá em cima, né? Que ele mandou o socorro. Só para você ter uma noção, o dia que eu sofri o choque elétrico em Londrina, vocês não vão acreditar. Tem um amigo do meu pai que trabalha com elétrica, um funcionário dele tinha tomado uma descarga também. Olha só que coincidência. E o carro que... No mesmo dia? Mesmo dia. E o carro que foi me socorrer não foi me atender aonde eu fui, ele foi socorrer o outro cara. Quando chegou lá, ele viu os outros morrer e falou, não é aqui não, é em outro lugar. Então, Mas, dois acidentes no mesmo dia, na mesma região, e quase que você não foi atendido em função dos bombeiros, do resgate ali, confundir o acidentado. Exatamente. E quando o amigo do meu pai chegou no hospital, que ele foi ver o funcionário dele, ele olhou lá e falou, puxa vida, é o amigo do Peralta, né? Puxa, agora eu vou ter que avisar meu amigo que o filho dele foi embora. Só que aí Deus trabalhou bastante, eu me recuperei, Deus falou assim, bom, volta que você tem uma história bonita, eu quero você lá embaixo para você tentar conscientizar todo mundo, você vai conhecer o Everton da sala de elétrica, você vai conhecer o pessoal da eletricidade e mostrar para eles o que é um acidente de trabalho. Não, legal. Então o pessoal já está percebendo ali, por exemplo, que você não tem os membros superiores, né? Olha só, pessoal, é até incômodo conversar com ele sobre eletricidade, sabendo que todos nós, você que está assistindo aqui, vive com a eletricidade o dia a dia e isso pode acontecer com você se você não se atentar com a segurança. A gente tem o mau costume, Flávio, e você vai concordar ou não comigo agora, mas a gente tem o mau costume de achar que sempre as coisas acontecem com o outro e nunca com a gente, né? Você imaginava que um dia ia levar um choque e ter um acidente tão feio como aconteceu? É perfeito, Everton. Eu nunca me preocupei em assistir uma palestra, eu nunca me preocupei em fazer um treinamento, eu nunca me preocupei em fazer um curso de instalações elétricas que o Everton faz hoje. Eu recomendo você aí que está me assistindo para fazer o curso junto com ele. Eu sempre achei que ia acontecer com o outro. O meu pai, o meu irmão sempre chamava no meu pé, vai assistir uma palestra, vai fazer um treinamento. Você está trabalhando com um serviço muito perigoso. Aí sabe o que eu falava? Vou nada. Eu chego lá, coloco a escada, eu subo, desço, agrado o cliente, está tudo certo. Só que infelizmente eu estava totalmente errado, né? Se eu tivesse assistido uma palestra, se eu tivesse feito um curso, hoje eu não estaria aqui contando a história para você, né? Legal, mas assim, eu acho que todo mundo tem uma missão na nossa vida, as nossas empresas possuem missões, assim por diante. Eu vivo falando para o pessoal que acompanha nosso trabalho que a missão da Sala da Elétrica, a missão do Everton Moraes é fazer com que a gente consiga reduzir o máximo possível de acidentes com eletricidade no Brasil e no mundo, né? Eu acredito que hoje isso faz parte da sua missão também, por isso que eu fiz tanta questão de vir aqui falar com você hoje, né? E eu gostaria de... Vamos falar agora de coisas boas que acontecem. Vamos falar hoje, o que acontece com o Flávio Peralta, qual que é a principal atividade que você desenvolve com a sua empresa e hoje como que você impacta a sociedade e os profissionais da área de elétrica em relação a tudo que você viveu, além dos vídeos que você está... Esse aqui é uma forma de você impactar, né? Mas como que hoje você faz a sua disseminação da sua missão e da sua história? Sim, e com esse acidente, como eu perdi o braço da direita e o braço da esquerda, que vocês estão me vendo aí com o acidente desse choque elétrico, e depois do acidente, eu fiquei uns 3 anos mais ou menos parado em casa, assistindo televisão, assistindo novela, e eu não aguentava mais. E 3 anos fazendo fisioterapia para poder se recuperar. Nesses 3 anos, eu nunca tinha mexido em computador. Foi quando a minha esposa, a Jane Peralta, comprou um computador, eu comecei a mexer e gostei da história. E aí eu contratei um cara, o cara falou assim, vamos fazer o seguinte, você vai contar a sua história na internet, eu vou te ensinar a montar site na internet. Foi quando nós criamos o amputadosvencedores.com.br, que eu comecei a criar, eu comecei a contar a minha história, comecei a contar a história de outras pessoas e gostei. E no final ele acabou crescendo demais, e a gente acabou virando referência no Brasil e o mundo. E aí depois do site, que veio ao mundo das palestras. Então olha só, pessoal, e aí eu convido você para conhecer o trabalho do Flávio Peralta. Eu vou deixar tanto na descrição do vídeo aqui, bom, em algum lugar aqui vai ter o link para você acessar o site e conhecer o site Amputados Vencedores. Tem histórias incríveis lá dentro, né? Mais de 1.300 palestras. Tem o seu livro também aqui, né? Amputados Vencedores. Depois eu vou mostrar. Mais
35 mil. Mais de 35 mil, já conseguimos divulgar o Faustão, com a graça de Deus. Tá vendo? Então, pessoal, é assim. A ideia aqui é poder trazer o máximo de informações técnicas para você normalmente, né? Só que hoje eu fiz questão de mostrar para você realmente o porquê que você tem sim que se preocupar com a sua segurança e o porquê que quando você sai de casa para ir trabalhar, você não tem que pensar somente no trabalho em si, tem que pensar nas pessoas que você deixou em casa no momento em que você saiu de casa para ir trabalhar, né, Flávio? Bom, vamos falar o seguinte aqui, ó. Hoje, qual que é o recado que você quer dar para essas pessoas que estão assistindo aqui a gente agora, que está na área de elétrica e que interagem? Eu quero 2 recados aqui, ó. Um para o profissional, tá? E um recado para as pessoas que contratam esses profissionais que são autônomos ou as pessoas que vivem hoje nas residências e interagem com a eletricidade. Porque todo mundo interage com a eletricidade, né? Exatamente. A eletricidade, eu acredito que ela é perigosa em qualquer lugar, né? Tanto em casa trocando uma tomadinha, ou quando você coloca uma escada, vai trocar uma lâmpada, às vezes você cai lá de cima, né? Sua pergunta foi excelente. Principalmente para os profissionais, eu quero deixar um recado aqui que você está vendo a minha história, você está vendo o que aconteceu comigo. Infelizmente, de eu não ter me preocupado, de eu não ter feito um treinamento, eu não ter me preocupado, hoje eu perdi os 2 braços. E eu convivo isso aqui todos os dias da minha vida. Então você profissional que está aí me ouvindo hoje, acorde logo cedo, acorde agradecendo, vai trabalhar com carinho, pense na segurança, pense no teu filho, pense na tua filha que ele está lá te aguardando para dar aquele abraço bem gostoso. Da hora que eu cheguei aqui, ele estava fazendo uma refeição, né? E eu vi a irmã dele, qual que é o nome da sua irmã mesmo? Desculpa. Fátima Peralta. Fátima Peralta estava auxiliando ele na alimentação, então ela estava entregando o alimento na sua boca, não é isso mesmo? Olha só, não estou falando que isso não é uma coisa vergonhosa, e não é vergonhoso isso, porque eu acho que a sua luta, a sua carreira, a sua vida mostra que você é uma pessoa que veio aqui para viver com a gente de uma maneira que você instrua as pessoas corretamente, né? Mas eu acredito que você não quer passar esse tipo de coisa, tá bom? Agora, um recado para a pessoa que vive com a eletricidade dentro de casa e contrata os profissionais da área de elétrica. O que você fala para as pessoas? Por quê? Por que eu estou te fazendo essa pergunta aqui, né? Normalmente as pessoas, na hora que vai contratar um eletricista, ela não se atenta se o profissional é efetivamente um eletricista de verdade, qualificado. Contrata o que a gente brinca até, né? Pedrelicista, Zé Faíscas e assim por diante. Pica-fio. Né? Na minha época era pica-fio. Isso, então na verdade, por que eu estou falando isso para você? Nós sabemos, a Bracopel, a Associação Brasileira contra o Combate ao Perigo com a Eletricidade, ela fala que ela mostra para a sociedade que, por ano, mais de 600 pessoas morrem com instalações elétricas diversas. E muitas pessoas morrem dentro de casa, né? Então, um recado para a pessoa que está assistindo a gente agora, que não é profissional da área, mas contrata profissionais, e todo mundo acaba contratando um dia ou outro, profissionais da área de elétrica. Exatamente. Às vezes a pergunta do Everton é muito interessante, porque às vezes o barato ele sai caro demais, principalmente com parte elétrica. Quando você contratar um profissional, faça uma pergunta, interrogue ele, pergunta para ele se ele tem algumas indicações de algumas pessoas, pergunta se ele fez algum curso na vida dele. Você pergunta, porque às vezes a pessoa colocar um alicate e uma chave de venda aqui no bolso, não quer dizer que ele é um eletricista. Ele vai estar fazendo um trabalho para você, um trabalho muito perigoso. Ele vai passar uma rede na sua casa, ele vai passar um fio 110, ele vai passar um 220. E às vezes você vai colocar uma tomadinha na sua casa e ele fala assim, vamos colocar uma tomada, vamos colocar um fio 1,5. Só que todo mundo sabe, né, que tem que colocar um 2,5. Aí o que acontece? Você coloca lá, fica mais baratinho, você liga alguma coisa pesada lá, torra aquele fio lá e é muito perigoso. Então você preste bastante atenção. Contrate um profissional capacitado, com qualidade, que aí você vai ter o seu futuro garantido e não vai ter nenhum piripaque na sua casa, né? Perfeito. Então, o recado é esse. Eu gostaria de agradecer você por estar assistindo até agora. Tem os links aqui na descrição. Acesse lá o site Amputados Vencedores para você conhecer um pouquinho mais da história. Compra o livro para você, além de ajudar a causa, entender um pouco sobre a carreira do Flávio e a empresa Amputados Vencedores, tá bom? Flávio, muito obrigado pela presença e eu vou deixar para você finalizar nosso vídeo de hoje aqui, dando um último recado pro pessoal, pode ser? Tá bom. E eu quero dar o presente do Everton. Eu já dei o presente dele aqui, o livro, eu quero deixar um outro presente para você. Depois você vai passar ali no instante, você vai pegar 5 livros. Aí se você quiser, você faz ali pelo YouTube, o sorteio ali, 5 livros, tá bom? Everton, eu agradeço de coração a sua presença aqui. Você saiu da sua casa hoje, pleno sábado, para me visitar, para fazer essa entrevista com a gente. Agradeço de coração, pessoal. E visite lá o Amputados Vencedores. Às vezes, se você levantar logo cedo, você estiver reclamando da vida de algum detalhe, às vezes algum detalhe pequeno na sua vida. Às vezes esse detalhe pequeno vai acabar se liderando um detalhe muito pequeno.
Porque hoje nós estamos numa feira aqui, numa Refer, onde que é uma feira de deficiência, a Expo Work, você vê tantos casos aqui, meu amigo, que o seu probleminha fica desse tamanhozinho. Agradeço de coração e um abraço a todos. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo se você gostou dessa entrevista e até o nosso próximo vídeo sem acidentes com felicidade. Até mais. Um abraço no final aqui, né? Um abraço no final.